Galera, nós recebemos uma nova edição da Helios 300, a linha Predator de notebooks gamers da Acer. A linha Predator é uma subdivisão dentro da Acer focada em produtos de alta performance para gamers. Então não estamos falando de simplesmente notebook gamer, algo que a Acer já entrega com a linha Nitro, por exemplo. Estamos falando de um produto entusiasta, aquele que vai levar especificações para o limite, design, dentro do possível para entregar a melhor experiência possível para um gamer e, é claro, subir um pouquinho o orçamento comparado com linhas mais básicas de outros produtos como o que eu já mencionei, a linha Nitro. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e, é claro, vamos pôr esse cara para rodar uns games para ver qual é. Bom, antes de a gente começar o nosso gameplay, vamos explicar o que muda em relação a outros produtos da linha Predator e outros modelos do Helios 300. Então nós tivemos algumas novidades bem importantes no modelo que a gente vai testar aqui em relação a especificações. Então nós temos algumas atualizações na parte de processadores. Então esse é o segundo modelo de notebook gamer que a gente testa equipado com a 10ª geração Intel Core. Então se eu venho aqui e abro as especificações dele aqui, eu dou aquela conferida no CPU-Z. Nós temos aqui que o modelo que nós vamos usar neste gameplay, ele é um Core i7 não precisa dar update agora, é o 10750H, é um notebook de alta performance, já é da família codinome Comet Lake, 10ª geração Core, e desde a 8ª geração os notebooks Core i7 de alta performance, eles passaram a ter 6 núcleos e 12 threads, então ele é um processador mais robusto comparado a edições passadas. Este modelo vem equipado com um módulo de 16 GB, então essa é uma coisa que aí você podia dar uma melhorada, que é cuidar mais para fazer modelos com dual channel, então ao invés de colocar um módulo de 16, colocar 2 de 8, por exemplo. Pelo que eu vi, todas as configurações deles costumam pôr single channel nos modelos que eu pesquisei. Outras coisas relevantes é na parte de chip gráfico. Então a gente sai de CPU-Z e pula lá no GPU-Z, porque nós temos aqui duas versões que eu encontrei desse Helios 300. Então, nós temos uma versão que traz a RTX 2060 e nesse caso nós estamos com a mais robusta que eu encontrei disponível, que é a baseada na 2070. Então você vai encontrar, ambos são da linha RTX, isso quer dizer que você vai ter porções do hardware dedicado a coisas como, por exemplo, acelerar o Ray Tracing, vai ter estruturas como DLSS, estruturas como os núcleos tensores que vão trazer recursos como DLSS, e é uma placa bastante robusta. Então nós temos aqui que ela tem 2300 shaders, ela é um chip que tem diferenças em relação a 2070 de desktops, principalmente por conta de limitações de resfriamento e alimentação de energia. Então ela não vai buscar o nível de performance de uma 2070, mas ela tem as estruturas ali e dentro do que é possível, dentro do encapsulamento que nós temos aqui, ela vai tentar buscar performance. Isso já também traz para a questão do design. Eu gostei bastante do Helios 300, antes de a gente começar a jogar com ele, a parte externa dele, ele é bem interessante em alguns aspectos. Então um que me chama muita atenção é o acabamento dele em metal, ele tem bastante estruturas. Deixa eu ver se não ligou a webcam. Áudio da webcam. Então uma coisa que me agradou bastante foi essa construção aqui ele tem uma construção em metal, tem alguns acabamentos muito bem feitos, ele traz aquela impressão de um produto premium, ele já tem acabamentos bem mais avançados, tanto aqui na parte também da tampa, ele tem um belíssimo acabamento com efeito de LEDs, aqui que você pode customizar, que tem um efeito bonitinho aqui. Então ele é bem caprichado na parte estética, já dá para ver que é um produto com materiais premium. E outro destaque, e que vem se tornando um padrão, que eu acho inclusive uma mudança positiva na indústria, que são as telas aqui de 144 Hz. Então tem um adesivozinho aqui, indicando que ela é Full HD 144. É um display que não tem as bordas tão largas em torno, pode ver que é um relativamente estreito que nós temos aqui. E essa taxa de atualização mais alta é muito bem-vinda, porque quer dizer que esse monitor ele consegue fazer 144 novas imagens por segundo. Isso quer dizer, se você está jogando principalmente um jogo competitivo, isso é muito útil, porque nós buscamos taxas de quadros mais altas para ter quadros com uma frequência maior na sua tela. Isso vai melhorar seu tempo de reação, porque você tem em intervalos menores você está vendo novas imagens, você está recebendo novas informações e está podendo reagir de forma mais rápida, além de trazer uma sensação muito confortável de fluidez. Então, uma tela 120
120 ou como é aqui 144 Hz, é uma coisa que vocês não vão conseguir enxergar no vídeo rodando a 60 quadros, mas quando eu pego e brinco com o mouse, eu sugiro vocês testarem, tá? Testem um dia pegar uma tela 120, 144 e só movam o mouse e vocês já vão entender o que a gente quer dizer com uma maior fluidez. Os movimentos são mais precisos, a taxa de atualização mais alta torna confortável até usar, tipo, girar o mouse no desktop, a gente vê que já dá uma diferença. Mas a gente não tá aqui para ficar admirando, não é para ver, é para jogar. Então, partiu o gameplay. Bom, galera, para a gente fazer a captura do gameplay aqui, eu vou usar o GeForce Experience. A parte legal disso é que vocês já vão ter uma noção também do que essa máquina faria streamando esse game. Porque ela já está usando os codecs do chip gráfico RTX para fazer a codificação do jogo, então já tem uma noção do impacto de performance. Eu dei uma testada aqui, normalmente a gente não tem um impacto grande, então pode ver que eu estou jogando aqui Red Dead, a gente está jogando, aqui está rodando uns 77, 78 quadros, eu vi essa cena rodando uns 79, quase 80 quadros aqui, então você vê que tem uma variação de performance, mas ela não é tão grande. A gente tentou ligar na placa de captura, mas isso é uma coisa que às vezes quando a gente testa no notebook é um saco. Quando a gente conecta no HDMI para enviar o gameplay, tem um impacto em performance maior do que o GeForce Experience, inclusive. Então é o melhor jeito para a gente testar performance não trazendo muito impacto, é para capturar o gameplay e mostrar para vocês, é usando aqui o próprio GeForce Experience. E agora, galera, eu estou jogando aqui em Full HD, deixa eu mostrar as configurações. Eu vou dar preferência para o Full HD, então deixa eu até trocar aqui que ele está janela sem borda. Aí. Então, a gente está usando aqui Full HD, eu vou dar preferência para Full HD, apesar de 2070 eventualmente ter performance para encarar Quad HD em vários games, a tela desse notebook é Full HD e também a questão de que ele tem uma alta taxa de atualização. Então, dependendo do jogo, você vai aproveitar para tentar rodar uma taxa de quadros mais alta para aproveitar o refresh mais alto do próprio monitor aqui. Não é tanto o caso do Red Dead, que provavelmente você vai aumentar ao máximo a qualidade e rodar a travada 60, mas esse é o setup que a gente está indo aqui. E ver que a configuração aqui, qualidade, ele está no equilibrado, pré-definição equilibrada, que colocou quase tudo no alto, no ultra, no médio. Ele fez uma salada de fruta ali. Mas é uma configuração gráfica, como vocês já vão ver na tela. Ó. O jogo está rodando muito bonito nesse setup, nessas configurações gráficas. E como eu comentei, estava rodando um pouquinho que nem aqui, está rodando em 67. Se a gente não estivesse fazendo a captura, estaria rodando. Inclusive agora ele foi para casa dos 70, que eu ia dizer. Então esse é o nível de performance que você teria fazendo live com esse notebook aqui. Então vê que ele tem um bom nível de desempenho. A questão de temperaturas em processador. Eita! Nossa, o cara já puxou a arma, mano, eu esbarrei sem querer no seu cavalo. Inclusive só eu me machuquei, dá para guardar isso aí, obrigado. Vê que a taxa de quadros está alta e a questão das temperaturas é... Quando nós vemos a 10ª geração em notebooks, eles em geral estão operando acima dos 90 graus. Em notebooks gamers, em geral, já faz um tempo, modelos Intel Core, que para buscar alta frequência, a Intel tem ido longe na margem térmica. Ele pode operar até 100 graus, eles às vezes colocam ele para operar próximo de 100 graus em alguns instantes. Então vê que ele agora caiu para os 89, às vezes varia um pouco para cima dos 90. Chip gráfico 2070, considerando que é um chip de alto desempenho, tá bom ele operando aqui na faixa dos 77 graus, ele tá com umas frequências altas aí, operando a 1300, 1400. E a questão de ruído, galera, vocês estão podendo acompanhar, porque como vocês podem ver, o microfone, ele tá bem pertinho, ele tá do lado aqui do notebook, tá bem próximo, então vai captar a minha voz e a produção dele de ruído, então se vocês ouvirem barulhinho de fundo, é o som que o notebook está produzindo. Se eu estivesse jogando com fones, eu provavelmente nem estaria ouvindo esse ruído. Tá aceitável. Notebooks gamers em alto desempenho, infelizmente, galera, eles não são exatamente silenciosos. Quem já renderizou um vídeo no Premiere também já deve ter visto acontecer. Eles dão uma aceleradinha na fan e tá se saindo bem aqui o Helios 300. Eu vou fazer um experimento. Vamos para outro game. Vamos ver como é que tá o nível de performance em outros cenários. Segundo teste, galera, vou dar uma olhada aqui em Assassin's Creed Odyssey. Novamente a gente está mirando em configuração Full HD. Então deixa eu tirar esses gráficos aqui da frente. Estamos mirando em qualidade alta e resolução em Full HD. E com isso, vamos ver como é que é o nível, como é que fica o nível de performance do notebook. Novamente ele está conseguindo próximo de 60 quadros em um game que tem demanda bastante na parte visual.
taxa de quadros está boa, estabilidade está legal. Isso é uma das coisas que é importante você ter um processador de mais desempenho, e é o caso aqui desse Core i7. Ele está operando numa... Ele tem performance para empurrar uma taxa de quadros alta, mesmo num jogo como, por exemplo, o Assassin's Creed. Ele é um jogo com um mapa bastante amplo, então não é fácil para o processador, dependendo do lugar onde você está. Não tanto aqui porque não tem tanta coisa, mas principalmente em cidades ele vai pesar muito pro gameplay isso. Então é um game que dá pra buscar talvez 60 quadros. Ele estava mais próximo de 60 quadros quando eu não estava com a captura em ação. Estava passando perto dos 60 quadros, inclusive. Então basta mexer alguma coisa dos gráficos, você consegue cravar 60. Eu, sinceramente, está numa altura... Como você vê, ele oscila para 54, 55. Ele já está num nível excelente de performance. Eu não vejo necessidade de fazer ajustes aqui por coisa de 10% de desempenho. É mais uma questão, por exemplo, de tearing, mas aí você pode fazer o ajuste na tela para tentar reduzir o tearing. Ou aumentar um pouquinho, reduzir um pouquinho os gráficos, ligar V-Sync, por exemplo. Mas dependendo do display, se você estiver usando com suporte a G-Sync, fica mais interessante você usar esse tipo de tecnologia e deixar a taxa de quadros oscilar, porque ela está numa taxa bastante alta. Eu estou achando muito bom o nível de desempenho aqui. Bom, eu quero fazer um teste um pouquinho diferente agora. Nós temos uma tela de 144 Hz, vê que jogos pesados, na faixa de 60 quadros, Full HD, qualidade alta, ele entrega. Mas vamos para os jogos competitivos, que é onde a gente vai fazer essa telinha de 144 Hz mostrar aí os seus préstimos. Então, vamos para o próximo game. Hora de a gente dar uma olhada em um game agora com foco no competitivo. Este aqui é o Rainbow Six Siege. É um game que eu vou jogar aqui sozinho, só para não ter que sair no meio e ser banido. Mas só para a gente já ter uma ideia de performance. Pode ser isso aqui. Arma de Blitz. E aqui muda o cenário, porque antes a gente estava falando de games em que a gente queria configurar em qualidade alta e ter 60 quadros. Aqui é um game que a gente quer aproveitar as capacidades da tela de ter altas taxas de atualização. Então vê aqui, ó, já está rodando a 100 quadros esse trecho. Então é o tipo de game que a gente quer ir buscar algo acima dos 100 quadros justamente para ter mais fluidez na imagem. E ele está entregando bem, ó, acima dos 100 quadros boa parte do tempo. Ah, tem o cara aqui já. Eu disse que eu esqueci qual é o botão que abre o Paranauê. Mas o cara meio que fez isso pra mim aqui. Quer ver? Aí. Eu tenho escudo pra nada, né? Peraí. Tô cego, tô cego, tô cego. Aí. Ah, tiro nas costas. Ah, não, que ele baixa o escudo pra recarregar. Aí. Ah, não. Tô tendo dificuldades, mas estamos indo, ó. Mas boa parte do tempo acima dos 100 quadros. E aqui é o momento em que você precisa de um bom processador. Para ser viável você ter uma taxa de quadros... Nossa senhora, meu spread é horroroso quando eu tô com o escudo. Você precisa de um processador com alto, porque vê que a 2070 ela tá na faixa dos 50% de uso. Então, deixa eu saltar aqui mais fácil. Então ela não adianta você ter um chip gráfico muito potente. A 2070 tá sobrando para rodar acima dos 100 quadros. O que você precisa é muito desempenho de processador. E o Core i7 aqui ele está entregando acima dos 100 quadros esse nosso gameplay aqui. Mesmo que eu reduza a qualidade gráfica, em teoria a gente não vai ter um impacto tão grande assim no aumento da taxa de quadros. Mas vê aqui, ó, acima dos 100 quadros de forma consistente boa parte do tempo. Ué, quem é que atirou ali? Gostei, um bom resultado aqui no nosso game competitivo. Vamos experimentar mais alguns games. Galera, nosso próximo teste, eu vou dar uma jogada aqui em Fortnite, de novo no perfil competitivo.
É o tipo de jogo que a gente vai querer uma taxa de quadros bem acima dos 60 quadros, o mais próximo possível de aproveitar os 144 Hz do monitor. Estou jogando em qualidade bastante alta, mas aqui não é só uma questão da qualidade gráfica, a gente também precisa de performance de processador por causa do mapa, novamente, é um mapa do tipo grande. E eu vou aproveitar que esse jogo tem suporte a tecnologias RTX, para a gente dar uma olhadinha na capacidade dele de rodar as coisas usando os recursos. Eita, tem um cara aí. Então, com a qualidade num nível alto, a gente já está próximo dos 100 quadros. Cadê a arma nesse jogo? Longo que tem, né? Que é o que tem. Cadê o Paranauê? Não, não é esse, não é esse, não é esse. Ai, esses jogos dos jovens que eu não sei jogar. Achei que eu queria. Então aqui dentro a taxa de quadros está boa, tá próximo dos 100 quadros, nessa qualidade alta que a gente está experimentando aqui. Aqui. Beleza, a taxa de quadros está boa, até que o gameplay está bem estável, o que, né, sempre bem-vindo. Um parça vindo atrás. Aparentemente, não, ninguém veio te ajudar, não. Então, deixa eu aproveitar para a gente agora, que tá... Já estou inclusive jogando em DirectX 12 para a gente poder habilitar algumas dessas tecnologias RTX. Eu vou procurar um cenário um pouquinho mais interessante para isso. Acho que aqui fora estava melhor. Ah, não quebra isso aqui. É por isso que antes eu tinha falhado também. Então vamos para outro lugar aqui. Vamos para aqui. Ah, acabou meu material já. Ah, ficou uma porcaria esse caminho que eu estou fazendo para mim mesmo. Ah, vou cair aqui que tá mais fácil. Oh, eu quase morri. Essa minha preguiça de fazer as coisas direito. O que eu quero mostrar pra vocês é alguns efeitos do Ray Tracing. E parece que eu gostaria de alguma superfície mais interessante pra gente ver isso. E eu tô apanhando PKD. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma superfície. Não, essa aqui é bem ruim. Aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de uma superfície que tem reflexos. Então vê que eu tenho aqui a montanha, só que o Fortnite, quando você não tem você tem que usar a rasterização para fazer o efeito de reflexo, vê que o morro parece aparecendo. É uma belíssima construção verbal. Quando você tem a montanha sendo refletida na água, ela precisa estar visível na tela. A gente chama isso de Screen Space Reflections, ou reflexos do que está no espaço de tela. Então, se eu começar a baixar aqui, deixa eu até tirar os gráficos. Se você começa a tirar da tela, vê que a água está mudando. Não tem mais presença da montanha nas cores, ela fica praticamente só azul, porque ela, sem a referência da montanha estar na tela, ela não consegue fazer isso. Então eu vou ligar aqui o Ray Tracing para vocês darem uma olhada. Acho que vou ter que reiniciar o jogo. Tem que reiniciar o jogo. Bom, vou para uma segunda rodada de testes aqui, porque eu quero mostrar agora outra coisinha que é relacionada então às tecnologias RTX. Vou até aproveitar e tentar pegar um lugar que dê pra gente ver melhor a parte de reflexo. Acho que vou pular nesse espaço aqui que tem bastante água. E acho que aqui vai ser um bom lugar pra gente ver isso. Ok, uma pessoa foi ali. Tomara que ela não vá atrás de mim. Aff, mano, tem que ficar tão parecido com a posição onde eu tô indo. Tá,
Ok. Então, aqui no momento eu ainda não estou habilitando nenhum efeito de rastreamento aí de luz via Ray Tracing. Então nós temos aqui, vê que tem o reflexo das árvores, da montanha aqui na água. Eita, tem jogador aqui? Tem vários jogadores. Ah, tem um ali. E aí, parça? Não sei se ele vai tentar me bater. Acho que eu vou precisar resolver isso primeiro antes de mostrar. Seja lá o que for que eu quero mostrar. Ou não, aparentemente o pessoal não liga pra mim. Vamos ver se eu dou sorte e eles continuam assim por um período maior. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui os efeitos de reflexo acontecendo na tela. Tá tentando me acertar de longe, por isso que ele não tá conseguindo. Aff, peraí. Ok, agora eu quero mostrar aqui pra vocês, galera, a ação, por ser uma placa RTX, ela tem estruturas especializadas em algumas coisinhas um pouquinho diferentes, que inclui aí o DLSS, os Tensor Cores, que viabiliza o DLSS, e a rasterização, o traçamento dos raios de luz, né, o popular Ray Tracing. Aqui eu tenho a cena aqui rodando a 100 e tantos quadros, e deixa eu já mostrar os percebe que ela tem, por exemplo, reflexos? Você consegue ver os objetos ali naquela ilha refletidas na água, só que isso é feito via o que a gente chama de Screen Space Reflections, que são os reflexos do que tem no espaço de tela. Ele está pegando a imagem do que está lá do outro lado e pondo de ponta cabeça na água, e a gente vê isso em ação porque à medida que eu vou descendo a minha câmera, vê que os reflexos somem, porque precisa estar na tela para ele fazer esse reflexo. É uma manha que a gente tem via rasterização, a tecnologia tradicional dos games, para você criar reflexo, só que tem, por exemplo, esse defeito aqui. Outro exemplo é que às vezes se alguma coisa se atravessa na frente, dá defeitos. Então, por exemplo, se eu estou aqui, vê que tem um reflexo ali aparecendo na água, você passa uma coisa na frente, ó, a árvore está aos poucos interferindo negativamente no reflexo ali do lado esquerdo, ó. Por exemplo, aqui, ó, você vê que o poste também está criando um defeito. Então isso é típico do efeito de rasterização de você só pôr a imagem que está na tela de ponta cabeça. Se está faltando algo na tela, vai faltar no reflexo também, cria algumas distorçõezinhas. E bom, como eu dizia antes de ser interrompido, então nós temos o efeito da rasterização. Eu vou habilitar agora os reflexos via Ray Tracing, vou pôr em qualidade alta, talvez. Aí. Vou mostrar pra vocês, olha, agora a gente tem o reflexo, não sei se vocês perceberam, mas o reflexo, ele na verdade abarca bem mais coisas do que antes. E ele ele é persistente, ó. Tá vendo? Independente do ângulo que eu olhe, mesmo que eu, por exemplo, vá colocar aquele poste aqui na frente de novo, aqui, ó, ele é sempre persistente, não tem nada trazendo defeitos. O ângulo dele é adequado também, porque em vez de ser só uma imagem de ponta cabeça, o Ray Tracing em tempo real ele calcula realmente qual é a posição que devia ser a imagem que está sendo refletida ali. Então esse é um exemplo da implementação dele. Ele também tem outros recursos, você pode, por exemplo, ligar a iluminação global, que é extremamente pesada, eu não recomendo. Aqui ele tem até uma marcaçãozinha, que acredito que seja o indicado, vamos tentar essa configuração aqui. Sombras ligado, reflexos no médio, fusão de emitido baixo. Então, ele pode usar tanto para reflexos, quanto também para iluminação, ser mais realista. Então, as sombras, os pontos escuros e claros também são calculados através do traçamento dos raios de luz. Só que tem um impacto. Então, se eu abrir aqui a performance, estávamos rodando a 100 quadros, agora estou jogando a 36 quadros. Então, isso é viável por ter aceleração via hardware. Então, eu não conseguiria fazer isso aqui se não tivesse hardware RTX para acelerar o cálculo dos traços dos raios de luz, mas ainda assim o impacto é muito grande. E aqui que entra o outro recurso que eu quero mostrar para vocês, que é o DLSS. Então você pode vir aqui e habilitar ele. Vou por modo... Tem alguns modos, vou tentar o desempenho para ver como é que fica. E ele já subiu para a faixa dos 60 quadros, aplicando o DLSS e não tendo um impacto tão grande assim na definição da imagem. Aqui, galera, eu estou usando o Fortnite para mostrar o efeito para vocês, lembrando que eu estou fazendo a gravação também, então tem um leve impacto de performance, está fazendo a gravação com o GeForce Experience. Passou a ser jogável com Ray Tracing próximo da casa dos 60 quadros. Não é como eu indicaria vocês jogarem Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, estava muito melhor antes rodando na faixa dos 100 quadros. Então, por exemplo, sei lá, vou até usar o DLSS, só o DLSS para ganhar performance.
e desligar os efeitos. Vou usar o hardware RT só para ganhar performance e não para criar os efeitos de... Então, vê, ó. Estamos limitados basicamente pela performance do processador no momento, ó, porque a placa de vídeo está sobrando. Nem precisava do DLSS para ter esses quase 100 quadros aqui. É a performance do Core i7 que a gente está sendo limitado. Então você vem aqui e desliga o DLSS, vocês vão ver que variou muito pouco, ó, em 10%. Então é mesmo, ó, tá na faixa dos 90 ainda. Então é só para vocês verem os efeitos que o Ray Tracing traz. Então tem jogos como Control que fazem uso, recentemente foi lançado The Medium. Então esse hardware tem capacidade de rodar Ray Tracing, principalmente combinado com o DLSS. Vocês devem achar uma configuração para rodar ali na taxa dos 60 quadros. Não exatamente Fortnite, estou usando só Fortnite só para mostrar para vocês os efeitos, mas é viável você habilitar efeitos de Ray Tracing e também tirar os benefícios do ganho de performance do DLSS. Graças à aceleração específica do hardware RTX. Partiu mais games. E galera, para dar uma última olhada, um último teste, vou ver como está rodando o Warzone. Então já comecei aqui o gameplay. Ele é um jogo difícil de você rodar numa taxa muito alta de quadro por questões gráficas. Ele é um jogo relativamente intenso em menos tiro, galera. Em gráficos eu tô jogando com o jogo tudo no Ultra em Full HD, inclusive não era necessário fazer isso, mas eu acho que a 2070 tem performance sobrando, porque quem deve estar segurando o desempenho do nosso computador aqui nesse momento é mesmo o Core i7. É um jogo bastante pesado em processador e o resultado é que a gente tem ele já 92 graus, ou seja, já até trazendo um nível alto de aquecimento com um gameplay na casa dos 60, 70 quadros. Então é onde está se localizando esse processador nesse jogo, que tem um mapa bastante amplo. É o tipo de coisa que pesa muito em processador. Vou até aproveitar, já que nós temos um cenário bem interessante. Lembrando que além dessa carga, também tem um pouquinho de carga de eu estar fazendo a gravação através do GeForce Experience. Mas em geral essa carga é bem leve no processador, não é muito alta não. Nível de ruído tá perceptível, mas tipo... perceptível se eu tiro o fone, né? Eu até fiquei na dúvida se ele tá produzindo. Se você está jogando de fone, você provavelmente não vai ouvir esse ruído que ele está fazendo. O que eu vou fazer agora? Vou aproveitar que a gente tem um nível de performance que está liberando os 60 frames, dá para ver que está pesando bastante em processador, não está pesando tanto assim na RTX 2070, mas ela está com uma carga considerável, está se aproximando dos 80 graus. A gente tem um sistema estável, inclusive está dando um boost bastante alto, está esperando próximo dos 1600. Vou aproveitar para dar uma olhada na questão do aquecimento do notebook. Então, já tem um tempo que a gente está rodando. As temperaturas parecem que estão estáveis. Deixa eu ver se tem aqui. Escuto sons. Aparentemente não tem ninguém aqui. E vamos dar uma olhada com a câmera FLIR. Como é que ficou o aquecimento nas diversas regiões aqui do notebook. Dando uma olhada no que a FLIR está captando aqui do nosso aquecimento, vê que ele está apresentando aquecimento bem localizado na parte de cima ali, onde tem esse sistema de resfriamento acima do teclado. Então ele está direcionando muito bem para lá o ar e evitando que aqueça na parte onde está o apoio dos pulsos. Ó, vê que está na casa dos 26 graus, está bem confortável aqui, está mais quente. Bem no centro está pegando uns 47 graus, bem onde estão os nossos chips gráficos e provavelmente o processador. Mas está dissipando bem para a parte de trás do notebook. Então, a carcaça metálica, claro que causa algum nível de aquecimento, mas vê que é um... Vou até pôr o ponto bem aqui, ó. Você vê que exatamente ali está na casa dos 30 graus. Dá para perceber quando você apoia o pulso, mas ao mesmo tempo não é um nível de aquecimento excessivamente alto. Tá um nível aceitável e principalmente ele está direcionando... Não está saindo mal em direcionar esse aquecimento para longe de onde você está jogando. É claro que você não vai jogar com isso aqui no colo,
O notebook ele precisa, principalmente aqui, como nessa situação atual em que a gente está colocando ele em alta carga, você vai querer pôr ele em cima de uma mesa, algum lugar que ele não jogue o calor nas suas pernas. Ok, vou aproveitar que a gente está aqui com uma situação relativamente estável. E peraí, deixa eu ver se eu tô muito longe. Eita, eu tô longe. Deixa eu pegar um veículo, porque senão eu não vou chegar nunca lá. Torcer que ninguém venha me caçar aqui. E vamos experimentar o seguinte. Já que nós temos uma situação relativamente estável, deixa eu até aproveitar para ver como é que está a questão da frequência do processador. Então, como vocês viram, eu não consegui pôr ele na tela, mas eu consigo mostrar por aqui. Vamos aproveitar então que a situação está mais ou menos estável e eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr agora em ação o modo turbo, para ver o quanto vai influenciar nas frequências, porque ele vai fazer automaticamente quando eu aperto o botão turbo, ele também vai lá e faz aquele overclock no software. Predator, vamos ver como é que fica as temperaturas que estão aí os estáveis. Processador na casa dos 90 graus, que é meio que terça-feira comum dos Intel Core modelos gamers. E a 2070 está estabilizando ali na casa dos 80 graus a 1600 MHz. Então liguei o turbo. E decola o drone. Deu um impacto perceptível na frequência da 2070, que estava na faixa se aproximando dos 1600. Ela está oscilando entre 1700 e às vezes eu cheguei a ver quase 1800 ali. Nossa taxa de quadros subiu um pouquinho. Eu acho que ela subiu um pouquinho. Só que mesmo com fone eu estou escutando o sistema de resfriamento e obviamente vocês devem estar ouvindo ele muito bem, dada a proximidade do quadcast com o fone, com a saída de ar do notebook. Deu para tirar um pouquinho mais de performance, a gente tá visível, as frequências subiram um pouquinho ali, né? A nossa placa de vídeo operando a quase aos 1800 em alguns momentos. Mas, né? Eu não sei se é uma troca que você deveria fazer. Principalmente porque se eu estou ouvindo com fones de ouvido, imagina. Aparentemente está chovendo. Parece que está chovendo por causa do som aqui. Então, deixa eu desligar aqui. Vê que a queda de performance não é nada problemático e principalmente o nível de ruído é bem aceitável. Eu de fone não escuto mais. Nossa, eu tava sem nenhum escudo desde o começo, o cara me arrancou os escudos e eu nem vi o quanto ele tinha me acertado. Eu queria pegar minha caixinha de armamento, mas vai fechar talvez antes. Eita, eu me perdi aqui dentro. Como sai? Ah, meu Deus, eu tô preso aqui dentro. Não é aqui que tem a saída? Não, não é aqui que tem a saída. Ah, não vou conseguir pegar a caixa de armamento porque eu não sei pra onde eu tô indo. Aí saí daqui de dentro. Mas ó, mesmo sem o modo turbo, que daí as frequências caem para 1400 a 1500, ele está oscilando, antes ele estava oscilando entre os 1600 e 1800. Isso não escalona igualmente na performance, ó. Ele está mantendo um nível de performance bem legal. Claro que eu também destacar que eu me movi um pouco no mapa, essa parte é um pouco mais leve, tá? Pode ver que o uso de processador também deu uma caída, a gente está numa situação que ajuda um pouco mais o sistema, mas ainda assim, o modo turbo não se faz necessário. Hoje, o gameplay está fluindo muito bem, cara, tá... Tem um pouquinho, claro, como a gente tem um processador de notebook, ele não pode dar boosts tão agressivos quanto de desktop. A linha do frame time não é tão lisa como a gente às vezes consegue em alguns sistemas de desktop, mas pô, tá rodando muito bem pro notebook. E as fãs estão trabalhando legal, o nível de ruído que ele está produzindo está bem aceitável. Cadê a galera, mano? Deixa eu ver o tamanho do mapa, ainda tá meio grande. Ah, nas costas. Quem que aquele cara tava tirando se tinha 3 vivos? Ah, e o cara do caminhão ainda tava aqui.
Ok, vai lá, terceiro lugar. Outra coisinha que eu vou mostrar para vocês, além dos games, é esses aparelhos costumam trazer uma suíte de aplicativos próprios e a Acer colocou inclusive um botão dedicado. Então tem aqui, ó, você pega o teclado, tem um botãozinho que está aqui no topo do numérico, aqui com o símbolozinho da linha Predator, que quando você aperta ele, você abre uma suíte de funcionalidades aqui que eles colocaram. Eu gostei bastante dessa interface. Eu acho que muitas vezes os softwares voltados para gamers, por algum motivo, é impossível de usar, porque todo mundo acha que tudo tem que ser incrivelmente escuro e ruim de ver onde estão as coisas. Por um acaso, essa é uma interface, o Predator Sense, que eu gostei bastante. Ela é bastante clean e traz muito do principal que você busca para fazer ajustes no seu notebook. Então, por exemplo, a página inicial já nos mostra aqui temperatura de CPU e GPU, que eu estava rodando os games, então ela está relativamente alta ainda, as duas. Nós temos também alguns perfis rápidos aqui de acesso, mas você vê melhor elas entrando dentro de cada uma das opções. Então, por exemplo, iluminação a gente pode mexer na questão do teclado. Então, por exemplo, sei lá, por aqui, ou a questão da... Acredito que aqui esteja mexendo na tampa. Tem que aplicar? Não. Não, aqui... não, tá, beleza. Aqui estou mexendo na parte do teclado e os efeitos de luz. Então, se eu quero mais ou menos... deixa eu aumentar o brilho até para conseguir ver esse efeito melhor. Então, por exemplo, eu mexi aqui, eu coloquei este modo em que ele está piscando verde, aí sei lá, pode piscar vermelho, pode pôr o modo onda, que vai ficar modo zoom. Então você tem alguns modos para você ficar brincando, ou pode simplesmente pôr estático e mudar seção por seção. Então, por exemplo, aqui a primeira metade, posso acender ou não. Segunda metade, ó, eu tenho áreas de atuação que eu posso mexer individualmente em cada uma delas. E inclusive escolher qual é a cor que cada uma delas vai ter. Então você consegue fazer aí alguns ajustes. Tem liberdade para mexer no perfil do seu, na retroiluminação do seu teclado. Então você já consegue deixar com o estilo que você prefere isso ou não. Ou pode usar esses modos dinâmicos aqui para sair brincando, fazendo alguns efeitos de onda, sei lá. Dá para mexer nisso. Controle de fãs é sempre bem-vindo, porque você pode deixar o perfil mais agressivo ou não. Inclusive ele possui um botão dedicado aqui para fazer acelerar a fã. Esse aqui é o modo turbo, só que se preparem. Ele pôs as duas fãs ao máximo de velocidade delas. O microfone está bem do lado do notebook, então eu não diria que é insuportável, mas a gente fez testes. O ganho de performance em alguns cenários é na casa dos 10%. Inclusive ele tem a possibilidade de dar deixa eu botar o automático aqui. Ou você também pode usar o modo Cool Boost aqui, também torná-lo um perfil um pouquinho mais agressivo. Eu gosto de você ter esses controles, você pode escolher onde você prefere as configurações. O automático está saindo bem em geral, ele acelera quando precisa, não fica tão rápido quando não precisa, para não ficar excessivamente barulhento. Vai do que você prefere, você tem a possibilidade de acelerar 100% para buscar performance, mas o ganho não é tão grande assim. Então nos nossos testes sintéticos a gente teve uns 10% de ganho e o notebook ficou muito mais barulhento. A troca não é equivalente não, então deixa no automático, em geral ele funciona bem. Ele monitora aqui os de CPU e GPU, temperatura, sistema como um todo, então é legal para você ir monitorando esse tipo de coisa. Você tem algumas informações aqui. Tem alguns extras de algumas outras aplicações, vai mais de se você usa essas aplicações, você vai configurar elas ou não. E o interessante é que ele tem um modo overclocking, então você pode pôr desde o modo normal, ele estava um pouquinho ruidoso porque estava aqui habilitado overclock, mas eu posso colocar no modo rápido ou posso pôr no modo extremo e aí ele vai aumentar as frequências. A gente pode experimentar num próximo game, fazer a troca para ver essa mudança acontecendo. Mas, em geral, gostei dessa aplicação, gostei principalmente da interface, ela é bastante clara, bem fácil de ser usada. Bom, pessoal, algumas impressões. Então, ele tem um bom nível de performance, é aquele tipo de notebook para quem quer jogar em altíssima qualidade gráfica. A RTX 2070 ela está até super dimensionada para Full HD. Em alguns momentos vocês viram que, por exemplo, agora no Warzone eu não consegui fazer uma taxa de quadro superior
por conta da performance do processador. O processador Core i7 ele entrega até uns 60, 70 quadros no Warzone, é muito pesado em processador, principalmente processador de notebooks. O nível de desempenho dele, então, é bastante satisfatório e é aquele tipo de máquina para quem quer um notebook de altíssimo desempenho. Gostei bastante do design, apesar de ser uma máquina de alto desempenho, você vê que ela não é das maiores. Então, ela tem esse PC tem na casa dos 2,2 kg. Então ele não é nem dos mais espessos, nem dos mais pesados, tem um bom design, mas é claro, tem um problema, vocês já devem estar chutando, é um produto high-end e custa bastante. Então, esse cara eu tenho visto, tem versões mais básicas, como por exemplo a 2060 ao invés da 2070, você começa a encontrar ali numa faixa de uns R$7.000, e modelos mais avançados que nem esse aqui, que a qualquer momento ele vai dar uma desacelerada nessa fan aí, porque estava aí. Este cara aqui você vai encontrar, e que eu estou enchendo de marca de dedos, você vai encontrar na faixa aí de uns R$8.000, R$9.000 por uma configuração dessas. Não é barato, mas dentro do que a gente vê num segmento premium de notebooks com placas com RTX, com Core i7 de 10ª geração, então é o que a gente encontra no mercado e por conta das suas várias características, é um modelo bem interessante para quem está a fim de gastar num notebook de alto desempenho. Este aqui é um cara para entrar aí no seu radar. Para quem quiser ver mais detalhes, a gente vai fazer uma análise completa, tá rodando os nossos benchmarks completos, aí autonomia, performance em uso profissional. Um cara desses aqui também pode ser bem interessante para quem está querendo renderizar vídeos, trabalhar com modelagem 3D e precisa de performance e mobilidade, precisa de algo que entre numa mochila. Um cara desse aqui pode ser a opção mais interessante. Então fica de olho lá no adrenaline.com.br, quando sair nossa análise completa, vocês ficam sabendo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!